Fala, meus queridos. A pergunta é: o Alexandre de Moraes, ele deu um tiro no pé? Foi pro tudo ou nada? Ou, na verdade, ele está desistindo de tudo e quer que o Brasil se torne realmente uma Venezuela, porque ele sabe que já perdeu esse jogo, né? São essas questões que nós vamos tentar debater com vocês hoje, né? Porque ele vai para cima do X sabendo as consequências das suas ações. Então, a pergunta que não quer calar é: será que essa é a intenção do Alexandre de Moraes? Levar o Brasil a uma Venezuela, já que ele já não tem mais salvação? Imagina se o Alexandre de Moraes ele observa que ele já era, não tem mais volta. Então, por que não? Qual seria a única jogada do Alexandre de Moraes se ele chegar à conclusão óbvia que ele não conseguirá vencer do Trump, ele não conseguirá vencer do Elon Musk? Aquela situação que eu falei para vocês, igual o Bigodinho, lá nos anos 40, 45, aonde todo mundo sabia que ele já tinha perdido a guerra, mas ele vivia em denial. Uma vez que o denial acabou, a vida na negação acabou, ele foi e fez aquilo que ele aconteceu. Agora, olhando para o Brasil, se o Alexandre de Moraes sabe que ele não tem como vencer essa batalha, ele sabe que tem um pacotão, ele sabe que isso, a pena de morte financeira está chegando. Será que o único movimento no jogo que sobra para ele é levar o Brasil junto com ele? Então, porque é isso que nós precisamos fazer. Será que o único... Porque ele teve uma reunião com a cúpula antes de tomar essa decisão. Antes de tomar essa decisão, ele teve uma reunião. Então, tem coisas acontecendo. Então, muitas pessoas acreditam que essa realmente é a jogada do Lula. A jogada do Lula, que está junto com o Alexandre, é fazer do Brasil um comunismo. E como é que você faz o Brasil no comunismo? Você usa da desculpa de que os imperialistas americanos eles estão destruindo a gente, então nós não tivemos outra escolha, senão abraçar a China de uma vez por todas, e aí você vive naquele mundo paralelo. Ou seja, será que essa é a última carta do Alexandre de Moraes? Ele não vai cair sozinho, ele vai levar o Brasil todo com ele? Essa é a visão? Porque o meu medo, que eu venho falando para vocês há muito tempo, é que nós temos uma linha tênue, né? O Brasil não é uma democracia. Você tem que ser um jumento para acreditar que o Brasil é uma democracia. Ou você tem que ser alguém ameaçado, igual o Mota. Na minha opinião, o Mota tem sido ameaçado para ele ter falado o que ele falou. Não tem outra escolha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas não tem como você ver que no Brasil não é mais... Todo mundo sabe que não é uma democracia, mas entre uma democracia e entre uma ditadura como a Venezuela, existe esse buraco cinza no meio. Ou seja, antes de você cruzar essa linha de ditadura venezuelana, ainda tem cura. É aquele câncer que pode ser curado através de uns medicamentos, de quimioterapia, etc. e tal. Passou a linha da ditadura venezuelana, aí, meu amigo, já era. A única forma de você salvar uma Venezuela é uma guerra civil. A única forma de salvar uma Nicarágua é guerra civil. Não tem democracia, não tem voto, não tem nada que mude. Então, o meu medo é o Brasil passar dessa linha, porque passou dessa linha, já era. Passou dessa linha, já era, não tem volta. E eu acredito que ainda não passou e por isso temos ainda a chance de reverter esse câncer, de curar esse câncer de uma forma que não seja tão invasiva, né? Então acredito eu. Mas se passarmos dessa linha, ferrou. Então será que a carta na manga do Alexandre de Moraes é passar essa linha e não cair sozinho, levar o Brasil todo com ele? Pode ser que sim. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa situação que está acontecendo. Dá o seu joinha, se você não deu ainda, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque ou é um tiro no pé, ou é uma estratégia do Alexandre de Moraes de cair junto, cair e levar o Brasil todo com ele. Porque não dá para acreditar que ele não sabe a merda que ele está fazendo. Não dá para acreditar que ele
não está vendo a besteira que ele está fazendo de se levantar contra o X, contra o Trump, no momento em que tem um pacote vindo contra ele. Então não dá para acreditar na inocência ou na burrice dessa pessoa. Então tem que ser estratégia. Então vamos falar sobre isso agora, tá bom? Dá o joinha aí, pessoal. Vamos falar aqui porque o bicho está pegando. Vamos lá rapidinho. E daqui a pouquinho nós voltaremos falando com você na nossa próxima live, lá no outro canal. Falamos sobre outro assunto interessante com o Eduardo Bolsonaro. Olha aqui, ó. Moraes manda Meta e X entregarem dados de Alan dos Santos, à PF. Cara, eu fico assim, olhando e falando... Essa pessoa é tão burra assim, ou ele realmente quer levar o Brasil? Porque a juíza acabou de decidir, o que, uns 10 dias atrás, que o Alexandre de Moraes não tem autoridade nos Estados Unidos. O Alan dos Santos mora nos Estados Unidos. O Alan dos Santos tem rede social nos Estados Unidos. Então, as empresas americanas não têm que entregar nada ao Alexandre de Moraes. Nada. Ele não mora no Brasil, não tem nada que ver com o Brasil. As redes sociais do cara estão bloqueadas no Brasil e ele quer essas coisas. Quer dizer, uma loucura total. E na minha opinião, ou é um tiro no pé, ou é a estratégia. Empresas têm 10 dias para atender a ordem do ministro do STF sob pena de multa diária de 100 mil. Jornalista investigado por fake news. Você sabe que o Alexandre de Moraes foi derrotado na Espanha. Na Espanha, ele quis uma extradição do Eustáquio e a justiça da Espanha disse, olha, o que o jornalista fez aqui na Espanha é uma livre expressão. Isso não é crime na Espanha. Diga-se de passagem que isso não é crime em lugar nenhum do mundo, né? Não é crime. Existem ditaduras que criminalizam a liberdade de expressão. Por exemplo, Rússia, a Venezuela, Brasil, são ditaduras que criminalizam a livre expressão. Mas isso não é crime em nenhum lugar do mundo. Porque se você falar, não, Fábio, mas na Rússia é crime. Não, Fábio, na Venezuela... Não. Na Venezuela, Rússia e Brasil são ditaduras. Então, não é crime, é porque um governo ditador impede que você tenha a liberdade de expressão. Mas na Espanha, que é um país bem de esquerda, eles negaram a extradição do jornalista porque não existe esse crime. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O Alan dos Santos, ele hoje... ele tem os documentos americanos através de quê? De ele ter levado à justiça americana que ele é um perseguido, é um asilado político nos Estados Unidos. Ou seja, a justiça americana já viu que o Alexandre de Moraes está errado e também pediu a extradição do Alan dos Santos e não conseguiu. E olha que o Brasil mandou muita grana para pagar advogado em todos esses lugares no Brasil, nos Estados Unidos e outros países do mundo, para conseguir a deportação, né, no caso, a extradição dessas pessoas. Então, os advogados, por exemplo, da Espanha, estão trabalhando para deportar os brasileiros, entre aspas, fugidos, né, asilados na Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos e todos esses países. Eles mandaram advogados em todos os lugares para fazer com que isso aconteça. E ele está perdendo em todos os lugares. Porque em nenhum lugar o que foi feito desses jornalistas é crime. Então, ele triplica a aposta, agora mantendo uma multa de 100 mil em cima disso tudo. Aí a pergunta é, o que vai acontecer? O X vai obedecer o Alexandre de Moraes ou o X vai para cima do Alexandre de Moraes e vai fazer com que aquilo que já iria acontecer venha acontecer mais rápido? Mais rápido. Então, tomara que tenha sido um tiro no pé e que venha acontecer agora um negócio que demorar 120 dias, que aconteça em 30 dias, que aconteça em 2 semanas, aconteça o mais rápido possível, né? Eu acho que esse é o ponto. Ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nessa quarta-feira, ontem, que o X e a Meta entreguem à PF dados de 4 contas de Alan dos Santos em suas plataformas. Moraes também ordenou que as empresas
Forneçam conteúdos às publicações feitas em julho de 2024 e fevereiro de 2025. As empresas têm 10 dias para fornecer informações citadas, sob pena de multa diária de 100 mil. Cara, que feche o X no Brasil, né? Que feche o X. Magistrado atentou a um pedido da corporação no caso que investiga Lando Santos por divulgar conversas falsas relacionadas à jornalista Juliana Dalpiva. Ele teria forjado um diálogo em que a jornalista confessaria um suposto plano de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Juliana, o jornalista segue difamando-a mesmo depois da ação do Supremo. As contas em que o ministro se refere ao X já estão suspensas desde fevereiro. A plataforma atendeu a uma determinação de Moraes, mas não enviou os dados cadastrais do perfil, motivo pelo qual foi aplicada uma multa de 8,1 milhões, pagos no mesmo mês no processo. Isso que eu não entendo, né? O X pagou esse 8 milhões de reais. Né? 8 milhões de reais. Mas não entregou, no caso, o Alan dos Santos. Supremo investiga o acusado em 2 inquéritos das fake news e das milícias digitais. Em 2022, ele foi condenado a 1 ano e 7 meses de prisão por calúnia. Imagina, uma pessoa ser condenada à prisão por calúnia. Tornou-se foragido da justiça. É uma loucura total, né? Loucura total. Então você vê isso aqui. Aí tem uma coisa aqui muito interessante que eu quero que vocês pensem nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tô tentando fazer aqui, mostrar algo para vocês que vocês têm que pensar. Pense nisso aqui. Vou botar assim uma cronologia. Siga esse pensamento e vamos ver aí o que acontece. Olha só. Primeiro, nós vimos isso aqui. Escuta isso aqui. Opinião pessoal sobre o 8 de janeiro, anistia às pessoas do 8 de janeiro. Olha, primeiro o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Uma agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. O senhor não admite que foi uma tentativa de golpe? As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma forma. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, e receber 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Seria, a anistia alcançaria essas pessoas. Então nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas, sim, precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. Então, aqui você vê um Mota super coerente, né? As pessoas que quebraram deveriam pagar por aquilo que fizeram, mas existe pessoas que não fizeram nada, estão pagando uma prisão exagerada. Ou seja, ele está dizendo que no Brasil não existe uma democracia, que no Brasil as coisas estão erradas, que existem penas ilegais, etc e tal. Muito coerente. Depois saiu isso aqui. Qual o interesse do prefeito de executar ele mesmo a obra? Eu acho que já com entendimento, Excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Mota, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor então, saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? Segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra é de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que
esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse, rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para mim um percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. Então, isso aqui, né? Então você vê. Primeiro, o Mota super coerente. O Brasil não tem uma democracia, ilegalidade está acontecendo. De repente, sai isso aí. 10% pro meu bolso. De repente, sai isso aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e STF pós-decisão de Eduardo. Jantar ocorreu na casa do Alexandre de Moraes, teve a presença de Alckmin, Gonê, Hugo Mota, Alcolumbre, Pacheco, ministro do STF, etc. e tal. Então você começa a entender que as coisas começam a ficar meio estranhas, né? E de repente vem um Mota completamente mudado. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Ou ele bateu com a cabeça e agora está com amnésia, ou ele bebeu, mas dizer que não existe mais crime de opinião. E o vídeo é mais longo, mas eu não vou botar a parte mais longa, que eu não quero que você comece a vomitar aqui assistindo nossa live. Mas o vídeo todo era: não existe presos políticos, não existe censura. Peraí, não existe censura? A Crosué não foi censurada? O Terça Livre não foi censurado? Ele não acabou de dizer que as pessoas que estavam presas não eram prisões ilegais? Pessoas pegando 17 anos de cadeia, não era tudo ilegal? Como que uma pessoa pode mudar da água para o vinho dessa maneira? Quer dizer, como é que é? É a mesma pessoa? Isso aqui é a mesma pessoa que estava dizendo que as pessoas estavam presas de forma ilegal? Essa é a mesma pessoa que estava apoiando a anistia? Essa é a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Como que uma pessoa hoje no Brasil, ela pode dizer que não existe censura se nós temos Constantino censurado, Paulo Figueiredo censurado, a Timeline censurada, Alan dos Santos censurado, a Oeste foi censurada, a Jovem Pan foi censurada, a revista, a Cruzoé foi censurada, pô, Terça Livre foi censurado. Nós tivemos matérias até do Estadão que foi censurado. Como que não existe censura no Brasil? Não existe presos políticos? E o Daniel Silveira está preso por quê? O Felipe Martins foi preso por quê? Como que não existe presos políticos? A cabeleireira, que está presa até hoje porque perdeu o mané numa estátua. A gente pode ficar aqui horas mostrando os presos políticos. Peraí, o jornalista na Espanha, aonde o Alexandre de Moraes pede para prendê-lo, eles dizem, olha, aqui na Espanha isso não é crime. Ele simplesmente exerceu a sua liberdade de expressão. Então, a Espanha diz que Alexandre de Moraes é um ditador. A própria Carmen Lúcia disse abertamente que nós faremos censura, mas a censura irá até segunda-feira. Então, como que o cara muda da noite para o dia dessa forma? Como que ele muda? Nós sabemos como que ele mudou, né? É uma reunião. E lembra você que o Moro, uma das coisas que eles falaram, que, olha, nós temos que cancelar todas as coisas que fizeram contra o Lula, porque uma das coisas era que o Moro, supostamente, conversava com os promotores. O Moro estava... Ué, você tem o Alexandre de Moraes conversando com vice-presidente, presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, tudo reunidozinho na casa dele. Uma reunião sem vergonha dessa, na cara de todo mundo. E as pessoas saem dali, tudo com o rabo preso.
Imagina o que deve ter sido falado para cada um deles. Imagina o que deve ter sido falado para cada um deles. Imagina. Então, a minha pergunta é exatamente essa, né? O Alexandre de Moraes tá cutucando a onça com um palito de dente. Palito de dente. Mas a minha pergunta é, será que ele quer ser mordido? Será que isso é estratégico? Ele já se reuniu com Lula e eles querem realmente que o Brasil se torne uma Venezuela? Isso é estratégico? Porque eu não consigo ver alguém fazer uma burrice dessa sem antes pensar. Eu tenho dificuldade a acreditar que pessoas podem ser tão burras, né? O cara não tá vendo que isso vai dar problema para ele? Tá. Se ele tá vendo que isso vai dar problema para ele, será que não é isso que ele quer? É realmente problema? Então não seria, no caso, um tiro no pé de bazuca, mas seria uma estratégia para levar o Brasil para uma Venezuela onde não teremos mais retorno? A gente precisa pensar nisso. Porque é isso que eu tô vendo nesse momento, porque, cara, de acordo com a velha mídia, o pacotão sendo feito para ir para cima do Alexandre de Moraes, aonde a própria velha mídia já diz, olha, o Alexandre de Moraes já está selecionado. Quer dizer, Alexandre de Moraes não é mais questão de se vai acontecer, é questão de quando vai acontecer. Isso, pessoal, não fui eu que falei, não foram bolsonaristas que falaram, foi a própria velha mídia. Olha, a velha mídia falou, existe um pacotão sendo feito, o Alexandre de Moraes já está na mira, ou seja, só questão de falar, vai, pronto, vai cair sobre ele as sanções, e eles estão dando 120 dias para encontrar quem mais eles irão sancionar junto com o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes já está sancionado, o Alexandre de Moraes já está com problema, querem saber quem mais. É isso que é o pacotão suposto que a velha mídia está dizendo. Então, se a velha mídia sabe, ele também já sabe. Então, se ele sabe que ele já está ferrado de qualquer jeito, talvez ele não queira cair sozinho, quer levar o Brasil do coelho. Então, deve ter feito a reunião, aí, galera, vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. E aí, o Mota, coitado, né? Vai fazer o quê? Já começou a aparecer um montão de coisa contra ele. Já começou a... Cara, parece aquela máfia italiana, né? Começa a aparecer um montão de coisa contra a pessoa. O cara vai querer fazer um testemunho contra a máfia e, de repente, aparece um montão de coisa contra aquela pessoa, que o cara não consegue testemunhar. É mais ou menos isso, né? Nós vivemos um Brasil que parece uma máfia. Realmente não consegue... É que a gente fala. Muito difícil uma pessoa de dentro do Brasil conseguir lutar contra o que está acontecendo dentro do Brasil. É muito difícil, ou quase impossível, porque eles arrumam alguma sujeira para você. Sujeira vai aparecer de algum lado, alguma coisa vai acontecer, helicóptero cai, carro bate. O cara tá começando a ficar cada vez mais parecido com a Rússia, porque a Rússia é assim, né? O cara cai da janela, o outro cai da escada, o outro cai... o cara morre dentro de um avião, o avião pousa na Europa, o cara foi envenenado comendo biscoito. Fala, caraca, mano, é assim que acontece. O Brasil tá indo mais ou menos no mesmo caminho. Mais ou menos no mesmo caminho. O negócio é sinistro. Sinistro. A pessoa fala uma coisa, dias depois, ele muda completamente o que ele fala e diz que o Brasil é uma maravilha, sensacional, as coisas são lindas, não tem ninguém sendo censurado. Nem ele pode falar e diz que não tem censura no Brasil. Aí o outro diz, esses jornalistas que nós temos, né, essas bostas que tem no Brasil, que se dizem jornalistas, dizem, como é que pode ter uma perseguição no Brasil se eles acabaram de ter uma manifestação em Copacabana? Isso prova que o Brasil é uma democracia. A manifestação... Ô, jornalistazinhos de merda, na Venezuela não tem manifestação, não? Tem? Porque eu botei ao vivo aqui grandes manifestações na Venezuela. Venezuela é democracia? Venezuela é democracia? E não tem manifestação na Venezuela, não? Não teve protesto, não? Na China, nós lembramos, não sei qual a sua idade, mas se você lembra, aquele onde o rapazinho jovem ficava assim ajoelhado em frente a um tanque. Quem é que lembra daquela imagem? Nós lembramos, não foi? Não era uma manifestação na China? Diga-se de passagem que quando apagaram as câmeras, os tanques passaram por cima de todo mundo, tá? Isso aí a mídia não conta.
Mas todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe. Porque quando mostrou na câmera, o tanque parou. Uau! Comoção. Quando desligaram a câmera, o tanque passou por cima de todo mundo. Todo mundo sabe disso. Então teve manifestação em muitos lugares que são uma ditadura, teve manifestação. A Venezuela é uma delas. Então que estupidez é essa de que, se tem protesto, então é um país democrático. É igual o outro. Não, mas se tem eleição, é democracia. Não, não tem nada que ver. Tem vários lugares, como a Venezuela, como a Rússia, tem eleição, mas não é uma democracia. Então não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então essas pessoas estão completamente perdidas. E o problema que nós estamos vendo isso, claro que o Senado, tá todo mundo ali de rabo preso, a Câmara tudo de rabo preso, por isso que a gente precisa trocar, a gente precisa fazer uma análise. É o seguinte, o Brasil já virou uma Venezuela de vez por todas, ou vai virar uma Venezuela de vez por todas, ou ainda conseguimos salvar o Brasil antes que o Brasil vire uma Venezuela. É esse ponto que nós precisamos debater e ver aonde está o Brasil. Já cruzou a linha que não tem volta, ou ainda não cruzou essa linha? Porque se cruzou a linha, já era. Já era. Não tem outro jeito de voltar. Não adianta sanções, não adianta nada. Não adianta. Se ainda não cruzou a linha, então ainda temos ferramentas que possam salvar o Brasil. Então essa é a análise mais importante que a gente pode fazer. Já cruzou ou ainda não cruzou? Está pertinho, mas não cruzou ainda? Então temos chance. Dá para mudar o jogo. É difícil? É, mas conseguiremos mudar. Se cruzou, já era. Apaga a luz e sai, meu filho. Sai pelo aeroporto, não tem jeito mais não. Essa é a decisão. Essa é a análise mais importante hoje. A análise mais importante que nós devemos fazer hoje é: o Brasil cruzou essa linha, que não tem mais volta, ou ainda não cruzou? Essa é a análise mais importante, porque se cruzou, não adianta votos, não adianta eleição, não adianta sanções, não adianta a gente ficar fazendo vídeo, não, nada adianta. Nada adianta. Você viu que na Venezuela não adiantou. Nada adianta. Na Venezuela não adianta. Nada adiantou. A Venezuela continua com o bandido no poder. O bandido foi pego com o batom na cueca. Todo mundo viu ele roubando. A Corina Machado não somente pegou o cara roubando, como mostrou para o mundo inteiro que o cara roubou e nada aconteceu. Porque já passou daquela linha. Ali não adianta mais. Não adianta. Então, a gente tem que fazer essa análise. O Brasil já passou dessa linha, porque se passou, não adianta. Tá muito pertinho, mas não passou ainda. Então, a gente consegue mudar ainda. Então, as sanções ainda podem mudar. Então, esse trabalho pode mudar. As eleições ainda podem mudar. Essa tem que ser a sua análise hoje. Passou ou não passou dessa linha que não tem volta? É isso. O Alexandre de Moraes, ele deu um tiro no pé, porque agora vão com tudo para cima dele. Ou o Alexandre de Moraes, ele simplesmente desistiu, já viu que tá lascado de qualquer jeito e não vai cair sozinho. Ele vai levar o Brasil junto com ele e fazer do Brasil uma Venezuela, apoiado com Lula, fazer essa jogada que o Lula sempre fez. Ficar no poder. Não é o que o Dirceu sempre faz, que nós temos que ficar anos no poder, 4 anos não adianta? Exatamente. Então, fica direto no poder, não sai nunca mais. Se perpetua no poder, junto com o STF, pronto. Então, existe essa possibilidade que nós precisamos pensar. Então, essa é a análise mais importante que nós precisamos fazer para entender o que está acontecendo no Brasil. Tem volta ou não tem volta? É isso que precisamos botar na nossa cabeça, né? Fábio, acredito que a linha quase foi cruzada a partir do momento em que o ladrão voltou à cena do crime, mas temos que confiar que ainda tem solução. Se ainda temos solução, então não cruzou ainda. Esse que é o ponto. Então, esse que é o ponto. Se ainda não cruzou essa linha, tem solução. Tem solução. É guerra, é briga, é muito sofrimento, é muita compartilhação, é lutar para mudar o Senado, lutar para mudar a Câmara, lutar para botar um presidente de direita. Então tem solução. Mas se partiu, se cruzou essa linha, não tem mais. E as pessoas precisam saber disso. E a análise mais importante é saber, cruzou ou não cruzou, entendeu? Eu acho que esse é o ponto que nós temos que ter. É crucial saber diferenciar se cruzou ou não cruzou essa linha. Fábio, nesse momento, o que você acredita?
Nesse momento, se eu fosse dar um chute hoje, e eu falo para vocês, eu preciso que você escute o que eu estou dizendo. Análise, cada dia, ela muda. Porque a análise é feita com conteúdos que você recebe todos os dias. Vou dar um exemplo claro para você. Se você, aquele exemplo da Copa do Mundo que eu falei para vocês, quando o Brasil tinha o Neymar, a nossa chance de ganhar era uma. Quando o Brasil perdeu o Neymar, a nossa chance de ganhar era outra. Então, a análise é assim. Hoje, a informação que nós temos, nós chegamos a esse ponto. Amanhã poderemos ter mais informação. Por exemplo, agora, daqui a pouquinho, vou começar uma outra live. Tinham dois cenários completamente diferentes, eu quero que você pense. Existia um cenário com o Eduardo Bolsonaro no Brasil e existe um cenário com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Você vê como é que as coisas mudam? O Eduardo Bolsonaro no Brasil, a análise era uma. Ninguém sabia que o Eduardo Bolsonaro ia chutar o balde e ia ficar nos Estados Unidos. Então a nossa análise era uma. E a prisão do Bolsonaro estava muito próxima. Mas quando o Eduardo Bolsonaro chutou o balde e ele ficou nos Estados Unidos, a análise mudou. Porque agora, aquilo que era quase certo eles prenderem o Bolsonaro, você já começa a questionar. Com essa jogada do Eduardo Bolsonaro, pode ter salvado o presidente Bolsonaro de ser preso. Então, as análises são assim, ela muda todo dia. Por isso que você tem que assistir as lives todos os dias para entender. Porque, por exemplo, é muito diferente você fazer uma análise com o Eduardo Bolsonaro no Brasil e o Eduardo Bolsonaro agora nos Estados Unidos. É uma análise completamente diferente. É a água e o vinho, mudou tudo. O jogo mudou. É o que a gente vai falar hoje às 15 horas para vocês, né? Essa mudança que foi o Eduardo Bolsonaro agora estando nos Estados Unidos. Cara, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Vamos continuar na luta, porque eu acredito que nós estamos muito próximo de cruzar essa linha, mas não cruzamos ainda. Possa ser que agora com o Alexandre de Moraes indo para cima do X, o X venha bater de frente com o Alexandre de Moraes, aí nós iremos ver o que vai acontecer. O Brasil vai apoiar o Alexandre de Moraes e fundar junto com ele, ou o Brasil vai soltar a mão do Alexandre de Moraes e falar, meu filho, você vai se estrepar sozinho, nós não vamos te apoiar. Isso que tem que ser, a gente tem que observar. Tá vendo como é que a análise muda? Olha como é que a análise muda. O Alexandre de Moraes foi para cima do X. Se o X agora vier para cima do Alexandre de Moraes junto com o Trump, vier com tudo para cima dele, nós teremos que observar a reação do Brasil. Quer dizer, os outros juízes irão abraçar o Alexandre de Moraes, né, pular na granada, né? É o que a gente fala aqui nos Estados Unidos, o cara vai pular na granada, ou eles vão se afastar e deixar que o Alexandre de Moraes se fergue sozinho. Essa vai ser a nossa observação. Porque se todos abraçarem ele, então parece-me que está decidido deles levarem o Brasil para a Venezuela. E aí, meu amigo, eu não sei mais o que será do Brasil. Mas se isso aí fizer afastar... Por isso que eu falei para vocês, esse negócio de 120 dias é aquela estratégia. Nós vamos punir o Alexandre de Moraes para que o Alexandre de Moraes fique radiativo e os outros tenham medo de estar perto dele. Foi o que eu falei pra vocês. A mãe, quando fala com o filho dela, olha, se você não parar de fazer isso, eu vou te bater. A intenção da mãe não é bater. A intenção da mãe é que ele pare de fazer aquilo. Então, quando os Estados Unidos diz, vamos punir o Alexandre de Moraes e vamos dar 120 dias, é 120 dias para os outros se afastarem dele. Porque se pune todo mundo, o Brasil vira uma Venezuela. Agora, se vai punir somente um para amedrontar os outros, então pode ser que haja uma divisão, como a gente já viu que está havendo, né? A própria velha mídia falou, olha, os juízes da Suprema Corte estão incomodados com Alexandre de Moraes. Olha, então pode ser que esteja funcionando esse perigo, esse medo dessa radioatividade pegar nele. Então eles estão se distanciando. Se há um distanciamento, o Alexandre de Moraes cai e o Brasil volta a ser uma democracia. Mas se eles não distanciarem e abraçarem o Alexandre de Moraes, e pularem na granada junto com ele, o Brasil vai para o caminho da Venezuela. E aí, meu amigo,
a briga é outra. Aí a briga, ela escala para um nível diferente, né? Imagina se o Alexandre de Moraes bloqueia o X mais uma vez. 21 milhões de pessoas sem o X. O povo vai às ruas ou o povo continuará de braço cruzado em casa? Aí não sei. Vamos analisar mais sobre isso, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Você tem um dia maravilhoso. Coisas aconteçam na sua vida, coisas boas aconteçam na sua vida. Vamos observar. Cruza ou não cruza? Isso aí é o mais importante, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês.